boa tarde, galera vascaína. Mais uma vez aqui com nosso canal No Limite com Vasco, né? Pois é, depois de ontem nós queríamos um final de semana completo, feliz, mas não deu. Mas pelo menos não perdemos aquele jogo horrível ali com Juventude, estava com os 3 pontos na mão, mas mais uma vez por erros individuais acabamos cedendo um empate pro Criciúma, né? Mas é assim mesmo. Essa semana a gente vai ver o que vai acontecer aí, né? Próximo jogo com o Atlético Goianiense ou Atlético Paranaense. Toda vez eu confundo. Tudo é Atlético. Mas é isso mesmo. Então, moçada, quero falar com vocês aí sobre a nova contratação do Vasco, né? Olhando a produtividade desse jogador, né? Que saiu em todas as mídias hoje que o Vasco está contratando, o Jean Menezes, pelo currículo do cara que eu estava analisando lá, é um bom jogador, né? Não é um garoto, já é experiente, numa posição ali que a gente precisa muito, né? Que é pelo lado esquerdo do ataque. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o Vasco necessita desse momento, imediatamente, é do zagueiro. Que a gente vem passando esses dias tudinho, vemos falando esses dias todos em relação à zaga. Porque o Léo Pelé não pode mais estar ali na zaga do Vasco, de maneira alguma. O Léo já deu pro Léo Pelé. Gente boa, respeito como pessoa, como ser humano, mas como jogador do Vasco, esquece. Léo Pelé, esquece. Tá certo? Então, eu não sei qual é a dificuldade que o Vasco tem para contratar esse zagueiro. O Lemos, que vinha lá do Atlético Mineiro, já está quase com um mês. Está quase com um mês que o Vasco está negociando com esse zagueiro. E o Vasco não consegue contratar os caras. Os caras não querem vir. Que palhaçada é essa? Segundo todas as notícias, é que já estava tudo certo com o Vasco, mas o cara estava com problema ali para resolver com o Atlético Mineiro e fica nesse puxa-colhe aí e nada acontece. Só sei que os dias vão passando, a janela está se encerrando. Olha, Pedrinho, fique esperto. Não esqueça do zagueiro para ser titular da nossa zaga, a zaga do Vasco da Gama. Não esqueça. Tá certo? Um cara ali para jogar com o João Vitor. Um cara para jogar com o Malco, né? Mike. Porque o Léo Pelé, eu era até na vaga do Léo Pelé, eu vi falando há algum tempo que melhor o Rojas. O Rojas é muito mais zagueiro do que, apesar da estatura ser menor, mas o Rojas é melhor do que o Léo Pelé. Pelo menos é aguerrido, pelo menos é rápido, chega bem, cabeceia bem, tá certo? Eu não sei o que o Paiva insiste, esses caras insistem com o Léo Pelé. Acontece o que está acontecendo aí. Tá certo? Então, estou passando aqui para dar esse boa noite para vocês. E esperar, né? O próximo jogo, qual é a formação do Vasco para enfrentar o próximo desafio. Então não esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhe esse vídeo, dá uma força a esse canal, que agora vai ter um bate-papo todo dia. Todo dia vai ter um bate-papo no canal No Limite com Vasco. E eu peço uma força de vocês aí. Se inscreva, dá um like, compartilhe aí para os amigos, para dar essa força para nós, beleza? Então,
Eu vou deixando aí para vocês um resumo aí do rapaz aí que o Vasco acabou de contratar, né? Segundo tá tudo certo, né? O Jean Menezes. Vou deixar o resumo aí e vocês vai dar uma avaliada aí se vale a pena. Na minha concepção, é um bom jogador, tá bom? Um abraço, dê um like, compartilhe. É Vasco. Força! Saiu nessa segunda-feira a informação do interesse do Vasco na contratação do ponta Jean Menezes. Você sabe quem é ele? Se você não conhece, venho aqui tentar descobrir. Já chega se inscrevendo no canal, caso você seja vascaíno e, obviamente, se interessa pelos assuntos do Vasco. E se era isso que você procurava, deixe seu like no vídeo também, que isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Bom, ontem o Vasco empatou, né, com o Criciúma, um empate com gostinho de derrota. A gente fez live aqui no canal. Depois, se você não assistiu, assiste. Mas nessa segunda-feira já começou, pelo menos, a notícia, né, a pipocar por aí sobre o interesse do Vasco em novos reforços. A gente falou muito sobre isso na semana passada, analisamos, inclusive, o elenco do Vasco, e hoje surgiu a notícia não só do interesse do Vasco, mas de um possível acerto, né? O Vasco estaria muito próximo de acertar a contratação do Jean Menezes, e é sobre ele que a gente vai falar aqui. Bom, quem é Jean Menezes? Deixa eu botar na tela aqui um instantinho o Jean. Jean que é um ponta de 31 anos de idade, chileno, mas que há 6 anos e meio mais ou menos, atua no futebol mexicano. Eu particularmente não conhecia o Jean antes de surgir essa notícia e, obviamente, fui lá estudar, ver um pouquinho sobre o Jean para a gente conhecer melhor esse jogador. Primeiro que é um setor carente do Vasco, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. Para mim, o Vasco tem uma deficiência não só dessa temporada, mas de muitas temporadas, para conseguir contratar jogadores eficientes para o lado do campo. A gente olha os últimos anos do Vasco e quase sempre quem conseguiu um pouco, pelo menos, de destaque foi, na verdade, formado na base. É o Paulinho, é o Thales Magno, é o Gabriel Peck. Fora isso, os jogadores contratados não renderam o suficiente para se firmar entre os titulares. Tanto que muitas das críticas, muitas vezes, passam por esses jogadores. Morato, enfim, o próprio David, muitas vezes questionado, apesar de eu achar que, para mim, é hoje o jogador de lado do campo que mais entrega ao time do Vasco. Aliás, não só hoje, desde o início da temporada. São sempre contratações questionáveis. E o Vasco vai em busca de mais um reforço para esse setor. Lembrando que o Vasco já contratou Alex Teixeira e Emerson Rodrigues nessa janela. 2 jogadores que podem fazer essa beirada. Mas voltando aqui para o Jean. Jean está, como eu disse aqui, há 6 anos já atuando no México, 5 anos e meio, se eu não estou enganado. Fez 241 jogos pelo Leão e pelo Toluca. Toluca é o atual time dele, atuou 17 mil minutos, 17.700 minutos nesse período, marcando 37 gols e dando 37 assistências, ou seja, são 74 passões diretas em gol nesse período, uma média acima de 10. Quando a gente analisa ponta aqui no canal, a gente fala muito sobre isso, né? Eu, particularmente, cobro muito que esse ponta tenha essa eficiência ofensiva. Porque eu vejo o Vasco muitas vezes indo no mercado buscando só um driblador, só um jogador habilidoso. Mas essa habilidade não consegue construir a partir dali uma chance clara de gol, não consegue um passe decisivo, porque erra muitos passes, ou não finaliza bem a jogada, e o Vasco com essa deficiência. O Jean Menezes, olhando o histórico dele no México, não é aquele grande goleador, a gente vai falar sobre isso, mas os números ainda são melhores do que os jogadores que estão hoje dentro do Vasco, ou a maioria deles, para esse setor. A média dele é de uma participação direta em gol, participação direta a gente considera gol e assistência, a cada 240 minutos. Isso dá um pouco menos de 3 jogos, 2 jogos e meio, vai, mais ou menos por aí. A gente olha para dentro do elenco do Vasco, o Emerson Rodrigues, por exemplo, que foi contratado, eu lembro de ter feito a análise dele aqui, a minutagem dele para participar de um gol era 340, ou seja, era um jogo a mais, 330, algo nessa faixa. Praticamente um jogo a mais, até um pouquinho a mais do que essa média do Jean Menezes, ou seja, demora mais tempo para participar diretamente de um gol. O Adson, que é um jogador que muitas vezes é elogiado pela torcida e com razão, mas que para mim, na falta dessa capacidade de definição dele, a média dele é de 280. Ou seja, também precisa de mais tempo em campo do que o Jean Menezes.
É isso levando em consideração estadual, levando em consideração início de Copa do Brasil, ou seja, fatores, competições que não são necessariamente do nível de Série A. Pois é, moçada. Então, pessoal, esse foi o resumo lá do canal do Garone, tá certo? Eu vou botar aí o link do canal dele aí embaixo, tá certo? É isso aí. Saudações vascaína. Boa tarde para todos vocês. Valeu!